Olá pessoal, dando continuidade aos nossos comentários da leitura bíblica de hoje, são os capítulos 21 e 22 de Atos, né? Não se esqueçam de estar lendo os textos bíblicos e só ouvindo o nosso comentário, mas é importante que você leia o texto bíblico e você mesmo faça a sua devocional diária com Deus. Hoje nós comentaremos os capítulos 21 e 22 de Atos. Antes disso, se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca o sininho para notificações quando tiverem novos vídeos ou novos áudios e no final dá o teu comentário, se a plataforma tiver essa opção de fazer o comentário. Eu quero hoje falar sobre o capítulo 21 e 22 de Atos, quando Paulo ele decididamente resolve ir para Jerusalém. Ele estava em Antioquia, passou por Éfeso teve aquela confusão danada lá, aquele grande a Diana dos Efésios, né? E finalmente ele ele resolve ir para Jerusalém. Para ir para Jerusalém ele faz uma volta e passa por Tiro. Tiro fica logo acima, né? Logo na parte de cima. E chega em Cesareia. Cesareia ele encontrou Filipe. Aquele Filipe que tinha pregado para um etíope, que foi trasladado e que fez milagres. Ele era um dos 7 diáconos da igreja separados para pregar no evangelho junto com Estevão. Filipe ficou na casa de Filipe. E na casa de Filipe, ele encontrou um profeta chamado Ágabo, que disse para ele que se ele fosse para Jerusalém, ele seria preso e levado preso e amordaçado lá em Jerusalém. E os irmãos começaram a pedir a ele que não fosse a Jerusalém. Isso era a segunda vez, porque quando ele estava em Tiro, já alguns profetas tinham dito para ele que se ele fosse para Jerusalém, ele seria preso. E lá eles começaram a pedir a Paulo para que não fosse para Jerusalém. E aí Paulo falou para eles: vocês estão me quebrando o coração, os choros de vocês e as súplicas de vocês, mas vocês precisam entender que eu estou pronto não só para ser preso, mas para morrer por Cristo. Porque ele tinha firme nele a disposição de ir para Jerusalém e via Jerusalém chegar em Roma, onde ele poderia testemunhar a Cristo para o Império Romano. Bom, com isso os irmãos sossegaram e falaram: Deus faça o que bem quiser, porque a gente confia que Paulo está seguindo os direcionamentos de Deus. Quando Paulo chega a Jerusalém, ele vai logo procurar os apóstolos e os anciãos, né? Entre os anciãos estava Tiago, que é irmão de Jesus e era um dos principais da igreja. E Tiago falou com ele, ficou muito alegre, porque ele foi contar para Tiago tudo que Deus estava fazendo entre os gentios através da vida dele. Ficaram muito felizes e disseram para Paulo: olha só, entre os convertidos, olha só, gente, entre os convertidos, existem muitos judeus zelosos. E eles estão informados, estão falando que você está pregando entre os judeus que estão espalhados pelo mundo, fora de Jerusalém, que eles não precisam cumprir a lei de Moisés, que eles não precisam sequer seguir Moisés, não precisam se circuncidar nem seguir os costumes da lei. Isso é o que está se espalhando entre os judeus. E eles estão dizendo que você está pregando contra os costumes judaicos. E o que nós vamos fazer? Aí eles chegam para Paulo e recomendam a Paulo fazer um voto dentro da lei, que é raspar o cabelo e fazer um voto. Esse voto duraria 7 dias. E Paulo, assim poderia mostrar para os judeus à volta dele que ele também cumpre a lei. E essas histórias de falarem dele é mentira. Mas veja, irmãos, quando há uma fofoca, há uma disseminação de uma ideia, de uma falsa fake news, que se costuma dizer, alguma coisa para detratar alguém, muitas vezes isso não é motivado somente pela palavra em si. Há também uma antipatia associada, há um comportamento emocional, e muitas vezes você querer argumentar não vale nada. Mas, de qualquer forma, eles fizeram isso e Paulo arrumou 4 irmãos piedosos, que entre os judeus lá eram conhecidos como piedosos, e fez um voto e começou a cumprir esses votos durante 7 dias. No 7º dia, chegaram alguns judeus que vieram da Ásia e encontraram Paulo. Só que aconteceu um fato bem interessante. Esses judeus que vieram da Ásia, vocês percebem, meus irmãos, que na leitura bíblica, algumas vezes eles falam de irmãos convertidos, que eram zelosos pela lei. E dentro da própria igreja havia perseguição a Paulo, entendeu? Então veja que a coisa não era fácil. Lembra que quando Pedro foi na casa de Cornélio, ele fez uma ginástica para explicar para a igreja que ele não poderia estar ali, mas Deus disse para ele que ele tinha que estar. Então, observe que havia
resistência dentro da própria dentro da própria igreja, entre os convertidos. Nesse caso aqui, a Bíblia está falando que foram judeus que vieram da Ásia e viram Paulo no templo. Só que antes eles tinham visto Paulo andando na cidade com um grego chamado Trófimo, que veio com Paulo desde Éfeso, né? E aí eles criaram uma história na cabeça deles, não sei se foi proposital, de má fé, ou se foi por engano, de que Paulo estava colocando para dentro do templo gentios, o que não era permitido pela lei. O templo só poderia ser frequentado por judeus, né? E aí aí começaram a fazer uma confusão, dizendo: esse é o homem que tem denegrido a imagem religiosa do nosso povo. E assim, imagina um judeu que se considera piedoso, que segue a Deus, seguindo todas as regras da lei, e que ele se considera um servo de Deus, vendo alguém na cabeça dele quebrar a lei, eles vão ficar receber um ultimato divino, né? Então a demanda deles passou a ter uma conotação divina. Então, partindo para cima da Paulo, bateram muito em Paulo, aí chamaram logo o centurião romano que estava na região, foi lá, segurou, resgatou Paulo. O tumulto era tão grande, essa disseminação de que Paulo era um cara um judeu que trabalhava contra os judeus, que o tumulto foi tão grande que os soldados tiveram que carregar Paulo no colo até aonde estava a guarda. E aí o comandante da guarda não entendeu absolutamente nada do que estava acontecendo. E Paulo falou em grego com eles. E ele até pensou que Paulo fosse um cara, um egípcio que tinha feito uma sedição em algum lugar. Aí Paulo falou assim: olha, não foi esse, eu não sou esse egípcio. E falou em grego com ele. Aí ele ficou surpreso, né? Como é que esse cara fala em grego? Ele é um cara bem versado no idioma. Aí Paulo pediu para falar com a multidão que estava gritando contra ele. Quando Paulo foi falar com a multidão, ele começou a falar em hebraico. Quando ele falou em hebraico, diz a Bíblia que a população ficou mais em silêncio ainda. Quando ele tinha chegado graciando, o pessoal ficou em silêncio. Quando ele começou a falar em hebraico, o pessoal ficou mais em silêncio ainda. Evidentemente, o comandante não entendeu nada que estava falando em hebraico, e ele explicou tudo que Jesus tinha feito por ele, como ele era o principal perseguidor da igreja, como ele tinha ido a Damasco, trazia em prisão o pessoal do caminho, como Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco, disse que ele seria um ministro para ele, explicou todas as condições, disse que quando ele estava em Jerusalém, na volta de Damasco, ele argumentou com Deus: eu sou uma pessoa que tem lugar de fala, olha só, eu tenho lugar de fala porque eu sou um perseguidor, então quando eu falar para eles que eu, como perseguidor, conhecia Jesus, eles vão acreditar. Jesus falou para ele assim: esquece, não vão acreditar, sai daí, porque você vai ser perseguido por eles. O que quer dizer isso? Que as motivações do coração humano nem sempre são sinceras. Ainda que Deus viesse do céu e falasse com um anjo, através das pessoas, anunciasse por milagres e prodígios que Jesus é o Senhor, muitas pessoas continuariam não crendo nele, porque amam mais o mundo do que a Cristo. Por isso que lá, quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, o rico chega na parábola, chega para Deus e pede, via Abraão, manda Moisés para falar para eles, manda alguém, ou eu, para lá falar com eles, que eles vão acreditar. Ele fala: se eles não acreditam em Moisés e os profetas, muito menos alguém vindo do céu, porque as motivações deles estavam erradas. Porque tudo que se conhece de Jesus é manifesto para a gente. Nós não precisamos dessas coisas todas. Então Jesus falou para ele: você não fica aí porque você vai morrer. Então quando ele argumentou com Jesus sobre isso, Jesus falou: sai daqui. E aí Paulo continuou contando a história do que aconteceu. Mas quando Paulo fala que ele foi chamado para ser ministro dos gentios, aí foi um motivo suficiente para aquela multidão dizer: esse homem não merece morrer, não merece me ver, mata ele, tira ele daqui, né? E a multidão se agitou toda. Aí o comandante da guarda pegou ele e levou ele de volta para a barraca, para onde eles estavam guardados. E aí o comandante da guarda, como não entendeu o discurso de Paulo, queria saber do que se tratava. Aí resolveu tirar a informação de Paulo na base da pancada, né? Vamos bater nele até ele dizer pra gente o que eu quero. Aí foi que Paulo falou: é justo vocês baterem num cidadão romano e mesmo assim sem processo, ou que não foi condenado? Aí eles ficaram com medo e chamaram Paulo para conversar e levaram, e a partir daí trataram bem Paulo para levar ele ao Sinédrio para conversar com os principais sacerdotes. Amém? Não vamos tratar sobre isso, mas guarda bem isso. A palavra de Deus, ela falada, ela atinge as pessoas.
E muitas vezes as resistências e a descrença não vêm por motivos corretos, vêm por intenções internas e muitas vezes ligadas ao desejo da carne, ao amor pelo mundo, a dinheiro, a poder, como nós temos falado. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho e não ter expectativa nenhuma que através de X ou Y argumentos nós vamos ganhar as pessoas. Não. Nós vamos nós vamos pregar o Evangelho e o Evangelho chega através da ação do Espírito Santo, do jeito que o Espírito Santo deseja, da forma como ele deve fazer. Por isso nós temos que se entregar totalmente à ação do Espírito Santo. E é importante entendermos isso, que sem o poder do Espírito Santo nós não podemos falar de Jesus. Mas a nossa palavra vai sempre ser acompanhada da autoridade do Senhor em nome de Jesus, porque o Espírito Santo testifica dele. Deus abençoe e acrescente essa palavra para você, que amanhã estaremos de volta.